Olá, você está no Arenê. Eu sou Alessandra Gonzaga. E eu sou o convidado da semana. Fazia tempo, Faz hein? tempo, eu sou o Marcelo, para quem não me É. conhece, né? Sou novo aqui no Areniê. Nossa senhora, ele foi fazer muita coisa aí em torno da pesquisa de mestrado, que está finalizada e agora já inclusive apresentada pra Não, gente. só falta a banca agora, mas vai É, ser daqui a nem 10 dias. isso. 10 dias, daqui a 10 10 dias. dias? Olha lá, e aí deu, Ah, aí, tá deu, perto, aí hein? é publicar os artigos, né? Aí é o pós-banca. Tá, então conta um pouquinho mais. A gente tá saindo, gente, de um evento maravilhoso que foi o Exar. Então, se você acompanha o Arenie, você ficou vendo muitos vídeos ao vivo da gente no Exar. 22 episódios. 22 episódios. Tô Que editando ainda, viu, fenomenal. pessoal? Estamos É. editando, estamos identificando. É um trabalho de formiguinha agora. Uhum. Inclusive fazendo cortes para a gente poder distribuir esses participantes maravilhosos que tivemos esses dias. Olha, Olha lá, ó. O Arthur está passa a trazendo tela aí. o que veio a ser o que mais acontecia no ESAR, né, a gente falando da Academia IE, que está num processo também de finalização, né. Exato. Com certeza vai ser tema aí de algum Arene nas próximas semanas. Então os cursos estão prontos, mas a gente precisa preparar esse ambiente virtual para as pessoas poderem utilizar. Tá finalizando, tá finalizando. Tá quase, né. E aí nesses 22 episódios a gente pegou gente de várias áreas de atuação, então expositores, gestores, facilitadores como nós, Clientes que apareceram por lá. clientes, e a gente também no Exar lançou este livro aqui ó, Conectados. Conectado. Olha como ele tá lindo, ó. Sim, eu comentei até num vídeo, isso aqui é uma lembrança do Chucurei mesmo, né, esse que eu uso bastante. Porque é assim, é a partir desse equilíbrio interno que a gente organiza esse caos que tá É, o caos da Alessandra saindo do microfone. por exemplo, né. Ó, então o Arthur tá colocando aqui o episódio com Aham. o Bertolini e com a Pois é. Rochelle da Unimed, nossa cliente querida, né. A gente rodou ano passado lá o programa de desenvolvimento de liderança, o hospital da Uni para o hospital da Unimed. Então a gente esse papo foi muito legal, foi muito leve, eu achei que tu Aham. conduziu muito bem, Mafra, que ficou muito, assim, fácil da gente acompanhar as transições. E tu conseguiu conectar uma empresa, como o Grupo Bertolini, né, que tem aí atuação no campo moveleiro e também, de armazenagem, se não me engano, né, o Sim, transporte, várias coisas. isso, são várias coisas. E da Unimed, da área da saúde, né, e de serviços de saúde. Ah, foi muito bom, né, porque com a ajuda do pessoal lá do Exar, especialmente o Mário, né, que foi o nosso Nossa, fiel muito guardião, obrigada, né, Mário Thompson, né. a gente conseguiu juntar pessoas com temas afins, né, com, áreas de interesse afins. E aí a gente conseguia fazer esse bate-bola, Uhum. né. Para realmente promover um debate, né, algum tipo de debate sobre temas de interesse. Então a gente falou sobre tudo, a gente falou sobre felicidade, a gente falou sobre desenvolvimento de pessoas, liderança, vivências, né, como que você desenvolve a cultura organizacional. Então são 22 episódios que a gente está pegando ali os cortes, né, mas eu tenho certeza que é um material muito rico, né, para você que tem interesse em saber um pouco mais, né, sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre cultura, então vai Eu ficar acho muito que legal. veio um te va vários temas, assim, eu percebi que, de alguma maneira entrelaçavam os episódios, né. Então eu, da minha parte ali, eu devo ter conduzido uns 8 desses 22, talvez um pouco mais, não fiz essa conta, né, Uhum. porque também você foi mediador e o Mário, né. É, porque às vezes você estava na oficina, às vezes eu estava na Era oficina, uma às vezes palestra, alguém sim. a gente foi se revezando, né, ali no espaço. E eu dos temas que eu peguei mais, veio bastante a questão das gerações, Uhum. a questão do desafio de como trabalhar o híbrido digital, o interacional no presencial ou no online, ou ambos, de como as pessoas podem se dar atenção e se ouvir com qualidade nas interações que elas fazem, e para o próprio trabalho acontecer, né. Uhum. Que aliás eu acho interessante fazer um gancho com o episódio que a gente gravou com o Timers da HPE aqui, que a gente falou bastante sobre isso, sobre essa interação humano-máquina aí, né, e as interações digitais dos times.
Então falamos sobre isso, falamos também sobre os desafios culturais, sobre como as empresas estão vivendo um momento de transição, né, de uma maneira geral, assim. E eu trouxe para os episódios que eu tive a oportunidade de ser host, né, uma pergunta que a gente sempre recebe, né, em palestras, etc. E dessa vez na minha oficina lá sobre felicidade também foi uma participante lá que fez a pergunta. Muito lindo tudo isso que você está falando, mas como é que eu convenço a minha direção? Como é que a gente Isso veio bem bem mostra também. valor, né, de todas essas propostas para o negócio, né, para a empresa como um todo? Então eu trouxe essa provocação comum, né, interessante, mas como que você sente as organizações, abertas, né, a essa tendência, a essa novidade? Ou então, como que do ponto de vista, aproveitando aí quando a gente conversou com o Jefferson, né, você como, né, dono de empresa, né, sócio de empresa, de um grupo, né, empresarial, né, como que você enxerga os principais desafios, né, para o negócio? Então eu tentei trazer essa questão, assim, mais ligada à estratégia do negócio sendo beneficiada por uma prática de investimentos, né, em pessoas. E aí foi muito interessante, né, que, a gente teve a oportunidade de entrevistar a Rose lá da Ravi, do SSI, né, e foi de coração que eu falei para ela, porque ela trouxe toda uma preocupação, da Randon, né, que começou na figura do seu Raul, né, com o bem-estar, né, das pessoas, né, com o cuidado com a saúde das pessoas. E ela gerencia lá hoje lá 23.000 vidas só na Randon, né, fora os outros clientes, né, que eles têm. E de fato Legal de você colocar o outro aqui aham. depois, Arthur, para o E pessoal ver o que e que uma tá e falando aí. legal, né, porque, você escuta falar de empresas, né, de destaque, né, no cenário gaúcho e nacional como a Randon, e você escuta falar: "Não, é por causa da inovação, é por causa da tecnologia", por exemplo, a Randon teve presente agora, até rolou a semana passada o South Summit aqui, então tinha lá o stand da Randon Corp, e o Daniel foi lá, né, fazer uma fala, etcétera. E a gente sempre atribui, ou no mais das vezes atribui o sucesso das organizações a partir, né, da tecnologia, olha aí a Rose, né, Ah, que legal. e esquece esse lado humano, Uhum, né. E a gente vê, eu tô acabando de vir de uma jornada aí também no interior do Rio Grande do Sul, a dificuldade que as empresas encontram em contratar e reter pessoas, né, com competências que o negócio precisa. uhum, Então, sabe, Ari, eu acho que a gente está começando a ter uma virada. O pessoal está começando a ver que, ok, a gente passou pela Revolução Industrial, né, pela uhum. terceira Revolução Industrial, pela quarta Revolução Industrial. As empresas ganharam muito em automação, né, em implantação de sistemas de informação, muita eficiência, né, o negócio conseguiu obter a partir de integrações, ganho de velocidade, captura e utilização de dados, estratégia, inteligência de mercado, etc, etc, etc. Mas eu sinto uma tendência de uma nova onda de foco nas pessoas. Uhum. É interessante, né, a gente que já não cozinha na mesma fervura, Primeira na fervura. na primeira fervura, a gente lembra dessas ondas, né, que ocorreram, né, no mercado, mas são ondas, né, Sim. vai e vem, vai e vem. E eu acho que está de novo surgindo essa onda, Uhum. né, porque, os negócios estão expandindo, graças a Deus, né, ah, ah, o Brasil está mais conectado com o mundo, as empresas estão precisando ampliar as operações. Eu vejo uma retomada da industrialização. Ah, mas está bom para todo mundo? Não, mas nunca teve bom para todo mundo, né? Sempre você tem algumas indústrias numa situação assim mais moderada e outras indústrias, né, despontando. São ondas, né, de crescimento econômico. Nunca espera que todo mundo cresça na mesma velocidade sempre, né? Então essas empresas que estão chegando, estão expandindo, elas têm essa necessidade de captar pessoas. E como fazer isso? Né? E aí entra toda a dificuldade geracional, entra toda a dificuldade associada a uma certa falência do sistema de educação no Brasil,
de uma carência em formação técnica, né, para força de trabalho, de uma falta de interesse. Então tem toda uma conjuntura que leva as empresas a ter de novo que investir nas pessoas, né. Legal, deixa eu tentar dar uma embrulhada aqui. Primeiro a gente passou ali pelo episódio do Bertolini e da Rochelle, né, e a Rochelle fez um trabalho, assim, fenomenal. Eu acho importante a gente pontuar Uhum, que a gestão de pessoas da Unimed ganhou um prêmio em cima de uma ferramenta que eles utilizaram lá, o Fluid, né, uhum, e de todo um trabalho de mapeamento das necessidades do grupo de trabalho ali, e que foi um destaque, assim, né. uhum. E eu sou suspeita para falar, porque eu quero bem a equipe da Rochelle como amigos já, né, a Se tu não gente falar tem da Grazi e da Aline, você vai ganhar é, mas exato, gurias, meu abraço para vocês, né, vocês estavam, assim, maravilhosas, parabéns pelo trabalho com o Fluid e com todo o trabalho que vocês fazem com as lideranças, vocês e são também fenomenais. a qual eu tô esquecendo o nome dela. A Elisa também, né, que estava lá também. Aham. Então, assim, eu agradeço vocês por ter conhecido vocês e vocês são fenomenais, profissionais fenomenais. Então acho importante pontuar, né. Uhum, Mas assim, isso que tu estás trazendo de uma forma geral do mercado, né, da gente considerar mais as pessoas agora. Sim, a gente está vendo esse movimento da NR1, isso veio muito nessas conversas, né, uhum, da preparação das empresas para o mapeamento de risco psicossocial. uhum. Aliás, eu vou comentar aqui, aproveitando, né, a gente tem um curso a gente tem, não, a gente é parceiro, né, eu sou professora nesse curso. É um pós-graduação pela Faculdade Unimed sobre riscos psicossociais, Uhum. e eu achei interessante porque eu gravei isso, meu Deus, há uns 2 anos, eu acho, talvez mais até. E agora tá Uhum. muito forte a É, não, necessidade tem disso, né, tem se essa questão entender o que que é do isso. risco psicossocial, mas principalmente, olha, eu acho que o que mais a gente está falando, inclusive eu fiz isso na minha pesquisa e fui fazer palestras essa semana, de como lidar com as novas gerações. Tá, então isso até faz o gancho aqui com o nosso livro Aham, Conectados. Eu estava vendo no final do livro, que a gente meio que endereça o mapa das competências para as gerações, né. aham. Bom, deixa eu explicar o livro então, deixa eu pegar por Tá, aqui e vamos depois lá. a gente segue na coisa das pessoas, tá. Porque afinal era um congresso para se pensar, um encontro para se pensar a gestão de pessoas, então nós vamos ficar sempre falando desse tema. Sim. Mas o nosso livro, gente, a gente construiu aí um conjunto de 22 competências socioemocionais, divididas em 4 grandes dimensões, que a gente chama elas de ilhas de conhecimento, né. Uhum. Porque tem toda uma metáfora em torno da navegação, De uma jornada, né. de uma jornada, de que a gente constrói uma constelação de competências. Por que que é uma constelação? Porque, como vocês sabem, uma constelação nada mais é do que um monte de estrelas que a gente diz: "Ah, isso aqui parece um peixe, isso aqui parece um arqueiro, isso aqui parece um". Você transforma aquilo numa imagem que faz sentido para si. Exato. Então a gente, quando tem um conjunto de competências que a gente constelou, essas competências nos ajudam, nos orientam, nos guiam, exatamente como as estrelas são estrelas guias, para aquilo que a gente pretende realizar. Então essa que é a metáfora que traz inclusive a capa do livro, e que deixa assim essa noção de que a gente tem que se conectar com essas competências. Bom, e aí quais são essas 4 ilhas? A primeira ilha é a do autoconhecimento, que tem as competências de integridade, autoconsciência, autoestima e aceitação emocional. A segunda ilha é do equilíbrio emocional, com as competências de foco, calma, coragem, otimismo, autocontrole e resiliência. Uhum. Na terceira ilha das conexões humanas, a gente vai ter as competências de empatia, compaixão, assertividade, sociabilidade, gestão de conflitos, influência positiva. E por último, a ilha de trabalho com significado, ou de buscar o significado no que a gente faz, tem as competências de senso de propósito, adaptabilidade, abertura à mudança, perseverança, autenticidade e aprendizado contínuo. E aí essas competências a gente vai discorrendo no livro, primeiro explicando o que são, aonde elas se manifestam, como elas podem nos ser úteis, trazendo autores para a gente continuar a leitura, porque é muito breve, né, a descrição e é só um capítulo para cada uma.
Então a gente diz: "Ó, quer continuar lendo isso? Dá uma olhada nesse autor aqui que é legal", né. E a gente termina também aliás, antes de terminar o capítulo de cada competência, a gente também traz uma história que ilustra como essa competência pode ser utilizada, que a gente chamou de histórias de pescador. Uhum, E no finzinho do capítulo a gente convida a pessoa a refletir sobre a sua competência e saber dar algumas perguntas para ela saber sobre aquela uhum. competência. No final do livro, Ainda tem um assessment. isso, que o Marcelo montou, e aí eu o cara que me ajudou há tantos anos aí a mexer nos assessments comportamentais, a gente montou um assessment fácil de fazer, não é um assessment eletrônico, né, então você vai ter que fazer uma pontuaçãozinha ali, saber a média e tal. Pegar a calculadora. É. Calcula a média delas, entende se você está acima ou abaixo da própria média, e aí você entende o que significa aquela dimensão para você. Então desculpem a descrição longa, mas só para entender o que o livro trata Uhum. e por que ele conversa com esse ser humano que a gente precisa captar, compreender, reter, desenvolver e sim avaliar desempenho e quem sabe mesmo, oba, recompensar. Uhum. Para que possa, avançar na organização, né, e ganhar novas áreas aí para poder trabalhar. E eu lembro da dificuldade que a gente teve de selecionar, né, quais competências inserir. Porque terminamos com 22, né, mas eram mais de 30, né, então como é que faz, como é que vem? E é interessante, né, porque olha só, né, competências socioemocionais na era do caos, né. Sim. Então pensa o caos que é a jornada do dia a dia. Aham. E quem está acompanhando esse podcast na semana que a gente está gravando, a gente está tendo toda a preocupação das pessoas com as turbulências nos mercados provocados pela guerra tarifária, Do né, com os Trump Estados Unidos, com versus a China, China. etc. Então, somadas a todas as ansiedades, né, sempre tem uma ansiedade de plantão, né, Tá, isso que eu vem. gostaria de pegar agora o economista de Isso, e plantão, aí dá uma uma olhada, né. antes de tu tá, Então ok, depois eu vou te imagina que perguntar sobre a então guerra então tarifária. imagina que tu tá no meio do caos, né. Então Tá. olha só as competências do equilíbrio emocional. Foco, calma, não se distraia com o que está acontecendo na China. O Brasil é 1% do comércio mundial, a gente não vai estar impactado por isso. Calma, foco, né, primeiro foco, né. Calma. Tá, mas Não isso sai mas soltando. Coragem, otimismo, autocontrole e resiliência, né. Então, no assim, não são, competência a esmo, né, não foi tá, assim, mas volta jogamos para o que para tu cima. acabou de dizer, porque É. deixa eu dar um passo atrás aqui. Eu acabei de receber um e-mail da Korn Ferry, né, que a gente Aham. tem a assinatura da Korn Ferry, que é uma consultoria de recursos humanos, que tá chamando, até vou usar exatamente o termo que eles usaram, Hum. que eles estão falando que o tarifaço tá gerando um nível de ansiedade muito grande nas organizações, né, Uhum. especialmente organizações americanas, né, que estão aí temendo a continuidade dos seus negócios e tudo mais. Ó, turbulência das tarifas. Encontrando ajuda e ficando mais calmo. Tá aqui, ó. É, tá vendo só? Então, Então é isso que tu acabou de dizer, eles dizem: "Calma gente, não é por aí, né". Então tá dizendo que isso tá trazendo muito mais, ansiedade para a força de trabalho. mas aí, A gente sabe que tem sim aí, empresas que Ali, serão impactadas, é então, importante a gente dizer que isso sim, não é uma não, brincadeira, mas mas tudo que é um risco também se torna uma oportunidade. Mas aí, eu acho que é o papel das lideranças, né, e principalmente a liderança da nossa geração, né. Eu bati muito nessa questão geracional, né, durante essa semana, né, nas palestras, né, que eu tive a oportunidade de fazer, né. Aliás, fazer um agradecimento público aqui à Stara, que permitiu a minha pesquisa, eu né, acho assim, dentro, né, da ao empresa. Volmir, a Cris, Volmir, a Cris, ao Lucas, né, que me convidou lá para fazer essa devolutiva para as lideranças da área de produção. Mas foram 1000 pessoas, né, Má, ficou redondo assim, né, o isso. número. Mas olha só, né, nós que somos da geração X, né, e nos incluímos nessa geração. eh, Vou esquecer de alguma aqui, tá? Mas abertura política no Brasil.
Eu lembro da situação de medo: "Nossa, os militares vão sair do governo, o que que vai Que acontecer ano isso, agora?". Má? Ah, deu no final do governo Figueiredo, 81, né. E Tá. aí vai lá tem a eleição e o presidente morre, né. E aí o Tancredo morreu, mataram ele, o que que aconteceu, o que não Isso eu era aconteceu, criança, mas eu me né. lembro da Então morte do Tancredo, o efeito que foi o nos pais, efeito assim, a que gente achou que o foi, mundo né, tinha o mundo estava acabado. acabando. E aí veio o Plano Verão, Plano Bresser, Plano Plano Cruzado cruzado. 1, Aham. Cruzado 2, Collor 1, Collor 2, né. Nossa, quem as Então gerações novas não têm noção do que a gente e tá falando e no aqui. ambiente externo, tá preocupado com a guerra da tarifa? Pois é, tinha guerra mesmo, né, então Tinha. tinha a guerra do Irã e Iraque, e a guerra do Golfo, e a crise do bug do milênio, E e o depois veio as Torres as Gêmeas, que a torres gente achou de gêmeas, novo que o mundo ia né. acabar e que a Terceira Guerra Mundial estava Sim, né, as decretada. torres gêmeas, a crise 2001, europeia, né. né, a crise da bolha imobiliária. E o mundo está aí, né, então não é assim ser ingênuo, né, e nem, E depois a pandemia. desconectado. Sem falar na pandemia, né, essa é mais contemporânea. É. Mas é que a gente já viveu, né, tanta coisa, a gente já viveu tanta coisa, e a gente de uma certa forma aprendeu até a tal da resiliência, que é uma das competências que a gente trouxe aqui. Então não é que a gente passou por tudo isso e a gente não sofreu consequências. Sim, a gente sofreu consequências. Eu lembro do meu início em organizações que, com a abertura do mercado, essa foi uma que eu nem passei aqui, porque a gente tinha um mercado, né, de tecnologia fechado no Brasil. Aí o Collor, a gente entrou para a Organização Mundial de Comércio, abriu o mercado. Ah, Tinha demissões mensais, né? E a gente ficava esperando chegar perto do fim do mês para ver quem é que estava na lista de demissão daquele mês. Então, a gente já E os passou por projetos de tudo isso. reengenharia que chegaram nas empresas e Nossa! deixaram pela metade, né, o tamanho Só que a delas. gente aprendeu, né, a lidar com o medo, né, de uma forma diferente. Não é ser doidivanas, né, não é ser Não completamente é óculos inconsequente, cor-de-rosa, né, sim. mas calma, né, muito do que está aí, né, é uma coisa elevada à quinta potência. Eu fui para a empresa, a Staro foi muito gentil em me colocar num avião, né, para ir pra Seria Santa muito Rosa, né. chique você chegar de avião em Não, Santa graças a Rosa. Deus, porque a estrada segue com os bloqueios, né, ainda está complicada a expansão da 386, né, da rodovia Tancredo Neves. Olha lá. Olha a coincidência aí, né. Mas, aí estavam lá no avião e começa a vir aqueles avisos, né, e pelo aeroporto também começa aviso, o pessoal falando assim: "Ah, o sarampo, né, cuidado com o sarampo, então se você tiver Pensei que era dengue. febres, né, não, se você tiver febre, se você tiver manchas vermelhas pelo corpo, né, procure um posto de saúde", né. E nos Estados Unidos também o pessoal preocupado com sarampo. E quando a gente era criança, nossos pais levavam a gente para pegar sarampo, Pois é. né. Então é Eu difícil tive a cachumba gente nessas, assim, de ter não as havia crianças vacina, e aí né, tu pegava cachumba e a e melhor vacina era você contrair a doença enquanto você ainda era criança, porque aí você contrai a doença, seu sistema imunológico é potente o suficiente para fazer frente àquela doença. Não havia vacina de varíola, né, de cachumba, né, de sarampo, a vacina era contrair a doença, né, e aí você se tornava eu imune. já peguei vacina da sarampo, eu já sou mais novinha. Você já é mais novinha do que eu, né. Mas, então é complicado, né, você chegar para uma pessoa, né, que tem esse histórico e você usar o medo, Uhum, né, como ferramenta, né, de, sei lá, de influência ou de controle social. uhum, Mas quem não tem esse histórico é mais suscetível. uhum. E hoje, como você, o que você menos tem é uma certeza das informações, não que antes a gente tinha certeza, mas é bem aquela, né, quem tem um relógio sabe que horas são, quem tem 2 relógios já não sabe que horas são, porque os 2 relógios não vão estar sincronizados. Então, como hoje você tem muitas fontes de informação, e você não sabe se qual é fake, se são todas fakes, né, mas isso não vem ao caso, o que vem ao caso é que elas são diferentes versões Aí é sobre o que tá, mesmo também problema. existe uma espécie de espectro entre o que é verdade, o que é fake, e aí tem uma enorme gama de possibilidades que são
interpretações, e que não necessariamente são Exatamente, né. mentira, são Né, interpretações. porque todo assunto você tem diversos pontos de vista, né. É a história dos sábios cegos falando que o elefante é igual a uma corda, que o elefante é igual a uma parede, que o elefante é Uhum, igual a uma uhum. borboleta, que o elefante é igual a uma jiboia, né, porque em cima do fato, além de você ter as interpretações sobre o fato, você tem diferentes pontos de vista. Uhum, Então, se você perguntar para um norte-americano o impacto das tarifas, ele vai falar de um jeito. Se você perguntar para um chinês o impacto das tarifas, ele vai falar de outro jeito. uhum. Então, não é que tem uma verdade, né, e tem uma mentira. Não, e se você pegar um americano que não trabalhe com produtos chineses, vai ser uma percepção. Se Aham, for um americano, isso. um redneck, como a gente diz, vai ser um tipo de interpretação. Se for um americano dali da costa leste, vai ser Para um outra. camarada lá de Nova Oh, York, e da assim Wall vai. Street, vai ser outra. Então Se a idade dele for mais ou Isso maior ou menor gera também. isso gera ansiedade, isso gera incerteza, isso é lenha na fogueira do medo, Hum. né. Então calma, foco, né, ó, vou ler de novo, né, a lista de Não, e eu competências achei aqui do muito equilíbrio interessante que emocional. foi a dica da Corny Ferryman, foi foco. Foco, calma, Isso. coragem, otimismo, autocontrole e resiliência, Uhum. né. Então, tudo isso para ilustrar o cuidado que a gente teve, né, na escolha das competências que a gente colocou aqui nesse livro conectado. É, eu a minha que foi mais, assim, que eu troquei teve 2 competências que eu troquei várias vezes de nome. Uma delas é a compaixão, que eu quis chamar de gentileza, Uhum. eu também pensei em chamar de bondade mesmo, mas eu percebi que compaixão é um termo que tem mais estudos associados, que tem mais estudos associados a competências socioemocionais, como por exemplo o Rick Hanson, né, também o Richard Davidson, que trabalha com esse conceito. Hã, e então o próprio Goleman ultimamente também já comenta abertamente de compaixão. O Dalai Lama, que eu sou fã do Dalai Lama e do pensamento dele, de como ele trabalha esse conceito, e que o que a gente queria trazer nessa dimensão da compaixão, é de como a gente acaba se mobilizando Isso. para diminuir o sofrimento do outro. É, Ela é uma competência muito ligada à ação, e né. eu acho que é isso, olha, que a gente também se preocupou, né. Por exemplo, eu falei muito, eu me perguntaram, "Mas Marcelo, em relação a às emoções, né, é uma autopercepção emocional ou é um autoconhecimento emocional? É autopercepção ou é autoconhecimento?" E aí o que Não que eu existe "ou" aí, né, desculpa, eu já daria uma resposta de um "e" aí, são tá. coisas diferentes. Isso, então o que que eu falei para o camarada: "Olha, tu é especialista, pode até me corrigir. Na autopercepção, eu percebi, né, eu me percebo, nossa, eu estou ofegante, nossa, eu estou com raiva, não, não. O que você está sentindo? Autopercepção. Por que você está sentindo isso? Autoconhecimento. Então é uma Uhum. coisa assim mais profunda, porque o autoconhecimento, ele me leva a conhecer meus gatilhos, né, quais situações, quais são as minhas crenças ou valores, né, que são afrontados ou que embasam uma resposta emocional. O autoconhecimento é mais profundo. Mesma coisa, a gratidão e a compaixão, né, ou a gentileza, né, que você falou. A Uhum. gentileza e a compaixão. É como se, não é só isso, mas vou falar de uma forma bem vulgar aqui, correndo risco até de falar uma coisa, inacurada. Mas é como se a gentileza fosse assim, um curso de boas maneiras, né. Olha, seja gentil. Na compaixão, você realmente se importa com aquilo. E você tá: "O que que eu posso fazer por?". Então eu não quero um líder gentil, né, eu quero um líder que tenha compaixão, né, não tenha um líder Não, que aí é que tá. Bom, hã, aí eu vou puxar um passo então vai atrás. lá. Não desfaz da gentileza, porque eu acho Não, maravilhosa. não vou desfazer da Eu gentileza. quero um líder gentil. Eu Não, quero sim, um eu líder sei, gentil. mas eu tô Eu quero falando um que líder é gentil mais, e né. compassivo. Isso. Assim como se eu deixa eu pegar a primeira analogia que tu trouxe da É. autopercepção e do autoconhecimento. O que tu estava comentando, a gente chama lá quando a gente fala em autoconsciência emocional, a gente diz que ela contém, pelo menos do ponto de vista do Goleman, tá, no modelo do Goleman, a gente sempre tem que pontuar da onde a gente está tirando o Tá. conceito, porque mudando o autor muda a ideia, né. Sim, é Mas no verdade. modelo do Goleman, autoconsciência é um combo,
que inclui autopercepção e autoentendimento. Ele não usa a palavra conhecimento. Uhum. Então eu entendo porque eu percebo e sinto isso. Até posso nomear o que que é que eu estou falando. E eu entendo significa que eu tenho alguma ideia de causa e efeito. Então, por exemplo, se eu me percebi triste porque uma amiga esqueceu do meu aniversário, esse porquê ela esqueceu do meu aniversário é o entendimento. Uhum. Eu estou triste, é a percepção. Então, o entendimento é o porquê, é o vírgula, é o aposto daquilo que eu percebi. Tá. Agora, autoconhecimento é um guarda-chuva que pega esses 2 e mais um monte de coisa. Uhum. Autoconhecimento é uma dimensão inteira, por isso que vira uma ilha. Eu gosto muito do Texas, né, que aí o pessoal junta congruência, né, com seus valores, Isso mesmo. autoconfiança, É, junto autoeficácia, autoeficácia, é um a monte de coisas. autopercepção, tem Aí a gente traz a até a a integridade. própria esse próprio autoconhecimento pode ser um construto, ele só, né, de tanta Isso, coisa que pode estar junto aí exato, por dentro. isso que a gente chamou de ilha do Hum, conhecimento, é. de autoconhecimento. Porque ali a própria integridade é a que abre a nossa ilha do autoconhecimento. Até deixa eu pegar as nossas pegar a colinha de nós mesmos aqui, ó. Aham. Mas a ilha do autoconhecimento contém integridade, autoconsciência, que é isso que Sim, mistura autopercepção e sim. entendimento, autoestima, aí a gente se aproxima dos professores do Texas, e a gente trouxe uma outra aqui, que isso aqui a gente bebe até de Gabor Maté, que é aceitação emocional. Então primeiro aqui, E por também exemplo, do professor Mark Brackett, esse aqui também aham. bebe dele. A integridade é onde você, a partir daquilo que você, hum, percebe no mundo, né, eh, o que tem mais a ver comigo, né, o que me representa, o que está mais alinhado, né, com as coisas que eu acredito. Isso aí, E aí eu vou concordo. me medir, né, Aham. tá, o quanto eu hoje, né, estou mais próximo ou mais distante desse meu eu ideal. Não vou estar muito próximo, né, mesmo porque um eu ideal é um eu ideal e é difícil a gente se aproximar do, o professor Chuck fala, né, o seu melhor, né. Aham. Mas calma, tenha autoestima, né. Você vai conseguir, né, se você for de piano piano, né, se usar o princípio do Kaizen lá do Ikigai, né, devagar e sempre, né, pequenas melhorias, etcétera. "Ah, mas eu não vou ser perfeito", aí vai o WAB-ZAB, né. Então ok, aceitação emocional, né, então aceita que a gente nem sempre vai estar no nosso melhor. Então eu tô muito orgulhoso desse livro que a gente Eu escreveu, Ari, também, foi porque uma eu tô navegação eu muito tô, legal e assim, foi uma muito complementariedade é, de nós e 2. eu tô muito, esperando, né, que a gente possa botar o bloco na rua, né, e sair fazendo palestra, sair mostrando esse modelo, né, pra cima e pra Eu baixo aí. também, eu quero que a gente possa ter jornada de estudos Uhum. dos 22, claro. Claro que na academia a gente já dividiu a academia e gente nessas 4 dimensões. Minha academia espera, se você tá curioso, a gente vai falar sobre ela. Ela, a gente vai ter ainda um episódio específico Aham. sobre ela. Então, claro, não necessariamente a academia IE só vai falar das 22 competências, Sim. não, os cursos vão ser abertos a temáticas dentro do contexto Dentro dos pilares, né, dos das pilares. dimensões. Aham. Mas eu acho que a gente vai ter muito ainda a explorar dessas competências. Não sei se esse é o desenho definitivo. Uhum. Como todo construto, ele se revisa, ele se recicla, ele é vivo, né? É, o cara que como é que chama o cara lá dos 7 hábitos que ele lançou o 8º? É, Vai aparecer a vai 23ª daqui a pouco competência. vem a 23ª, daqui a pouco a gente troca uma. Eu ia comentar, Aham. que a outra que a gente foi e voltou, é a da abertura. Sim. Que abertura, eu pensei em chamar de abertura ao novo, aí depois eu pensei em chamar de abertura à mudança, Uhum. aí depois eu pensei em chamar também de curiosidade. Aham. Por quê? Porque são ideias numa espécie de nuvem ali, elas são complementares. Por isso que eu acho, assim, fantástico o modelo lá da Universidade de Barcelona, né, do universo das emoções, que o cara põe o alfa, né, a emoção alfa da galáxia, e aí toda a miríade de emoções que está naquela galáxia, né, que se confunde, né, então, o amor, a felicidade, né, Alegria são as alfas. nossa, aí tem tudo que a gente vê uma pitadinha daquela emoção alfa, né, da galáxia naquela outra emoção complementar.
mas que é um pouquinho diferente. E a mesma coisa com as competências, né. É. Então é como se a dimensão fosse a alfa, né, e as competências, né, são as estrelas que estão em torno dessa alfa. Por isso que a gente tem essa linguagem das constelações de competência, Isso, né. daqui a pouco a gente pega uma estrelinha que estava meio apagadinha ali e É, junta, "Ah, eu né. preciso dessa estrelinha aqui", né. A gente pôr um telescópio mais potente, né, e dar um zoom ali numa parte da galáxia, né, que tá é como se fosse então uma galáxia de competências, né, a gente pegou intuitivamente essa analogia do universo de emoções, e a gente está fazendo o nosso universo de competências É para ela do verdade, caos, juro que eu não né. tinha me dado conta disso que tu tá Aham. dizendo agora, que a gente, na verdade, tá trazendo aquilo que o Esquerra, né, Uhum. E o e o Punset Poncet trouxeram no universo de emoções para um universo de para um competências universo de para a era do competências, caos. para a era do caos. Tá, aí, tem uma outra coisa que tá na minha cabeça, vocês desculpa que vocês viram que tá caótico, né, a gente tá Não, mas a gente depositando está na era do caos, a pô. gente tá viajando no caos aqui, né, e no que a gente viveu nas últimas semanas. Mas uma das coisas que tá muito forte na minha cabeça é como a gente organiza o conhecimento, como a gente mantém-se aberto a aprender, sem ficar nem obcecado com dogmas, porque os dogmas eles de alguma maneira, eu digo a igrejinha de pensamento, né, Uhum, e ela te organiza, porque você tem que ficar por exemplo, se eu fosse escolher ser uma psicanalista, uhum, eu teria que escolher qual abordagem de psicanálise eu faria, e eu deveria mergulhar a fundo naquilo ali, e aquele ser o meu grande medidor para ler todo e qualquer fenômeno se eu tivesse num processo terapêutico, só uhum, para dar um exemplo. Então, quando uma pessoa trouxesse uma coisa que não cabe no meu medidor, vai, de fenômenos, que é o meu dogma, eu vou lá e: "Bom, esse aqui não é do meu campo de ação". uhum. No nosso caso, e aí a gente é meio metido, eu tenho clareza disso, gente, tá. A gente não tem esse limite, a gente gosta de estudar, aprender, encontrar formas de analisar. Ó, aqui a gente olha com esse filtro, aqui a gente olha com esse outro. E eu acho que o que eu tenho percebido, e ali deu para sentir muito isso, porque tínhamos muitas pessoas circulando, falando, muitas palestras, é que exatamente o caos é a sensação de qual desses tem razão, É. quando eles forem contraditórios. É, e aí, o E que aí, eu como é que acho navega nisso? Mas eu quero te então jogar isso como então uma vamos lá. pergunta. Eu acho que é uma questão, o que a gente deve evitar? A gente deve evitar a superficialidade. Aí eu lembro do Antônio de Pádua que eu comecei em consultoria com ele, meu ex-gestor da Siemens, ele tinha uma expressão que era a profundidade de um pires, Ai, né. eu usei isso algumas vezes Então o nessa. camarada: "Não, eu vou falar aqui sobre tal conceito", mas ele fala com uma profundidade de um pires, né. Aham. E com uma E eloquência de um orador, né, né, mas com uma profundidade de um pires. o professando a igreja do pires raso, né. Falei: "Não, espera aí meu amigo". Então, você ter a profundidade de um pires e você ficar jogando conceito, né, a gente tem uma série de soluções no mercado, que os caras até falam assim: "Não, você vai ganhar aqui um e-book com 1000 práticas". Você fala: "Nossa, o que que o cara vai Nossa, fazer com quando é que aquilo?", eu vou né. fazer? As sociedades dos búfalos d'água, né, que eu brinco, né, dos Flintstones lá, né, que o cara vai faz vem cá, o que que tu tá fazendo, né. Ou então o camarada que só existe a minha verdade. Né, e aí todas as outras verdades, né, elas são falhas, Então porque aí não que é eu a minha iria te trazer verdade. uma complementariedade. Né. Então se a gente não pode cair na armadilha da superficialidade, porque com o pires você não resolve Também não nada, pode se você não isolar. pode ser soberbo. Isso, e achar que só a sua verdade "Agora eu interessa. descobri a verdade suprema e só E eu aí o sei". que que a gente tem praticado isso faz anos que a gente fala sobre a tal consciência. Uhum. Quando uma coisa de fato ela é verdade, ah, ela consegue ser explicada de diferentes pontos de vista. Perfeito. Igual a economia comportamental. Olha, é uma questão econômica, mas que também a psicologia consegue ter os olhos sobre aquilo. E aí as verdades, elas se complementam, elas se alinham, né. Então a gente consegue ver isso desse autor, daquele autor. Por exemplo, na palestra, na oficina que eu fiz no Exar e também nas palestras que eu fiz, essa semana, a gente chega à conclusão lá que você ter um ambiente propício à construção de propósito
pode ajudar as organizações a levar o engajamento, o comprometimento, né, da sua força de trabalho. E isso é importantíssimo, né, porque como as organizações crescem em complexidade, elas sim se tornam elefantes brancos, e eu preciso dar autonomia, né, para as pessoas, para elas conseguirem fazer um efeito fênix, vai, e renovar as organizações. Mas para elas terem esse efeito fênix, elas precisam estar engajadas, elas precisam estar comprometidas. E como é que eu faço isso? Ah, propósito, beleza. Bom, quem é que fala de propósito? Eu não trouxe um autor para falar de propósito, eu trouxe 3 linhas para falar de propósito. Eu trouxe a logoterapia do Frankl, eu trouxe o humanismo do Rogers, eu trouxe o existencialismo do Yalom. Eles falam coisas diferentes? Falam, mas são complementares e são pontos de vista que para uma geração faz mais sentido esse entendimento, para outra geração faz mais sentido aquele entendimento. E eu não vou, por exemplo, eu tenho um carinho especial pelo Rogers, né? O primeiro livro de psicologia que eu li, O Tornar-se Pessoa, né? Foi do Rogers. Foi uma coisa que me marcou muito, né? E eu acredito muito nisso. Não, mas eu não vou ser líder de torcida do Rogers e Ignorar o que veio ignorar todo o depois. resto, Aham. né. Então, porque no final das contas eu só sei que nada sei, né. Sim, Então, sim. por que que eu não vou beber dessa água, né, se eu sei que essa água também, né, consegue, Que legal. trazer, conhecimento útil, né, para nossa vida, para o nosso negócio e para a gente transformar em conhecimento útil para os nossos clientes, por exemplo. Tá, daí tem um outro tema que tá bem forte, e eu tenho visto isso nas redes, eu vi alguém postar assim: "Todo mundo quer ter uma opinião, todo mundo tá querendo dizer alguma verdade, Uhum, todo mundo quer fazer as suas próprias aspas". Eu tenho uma coisa que eu sempre comento quando a gente fala da nossa carreira, né, que eu fui para o jornalismo, eu adorava entrevistar e escrever, a gente escrevia 3.500 caracteres por dia, isso é um absurdo gente, em jornal diário. Então a gente tinha que esses 3.500 não era da nossa cabeça, não era uma obra de ficção, era uma uhum. história de alguma Sim, coisa, de um fato, de tinha algum que fazer evento, sentido. que tu tinha que produzir e que tu tinha que trazer referências da onde tu estava tirando aquilo. E eu me lembro que quando eu saí do jornalismo para ir para a área de consultoria contigo e desenhar relatórios de gestão e construir a história da gestão das organizações, eu me lembro que eu tinha uma coisa em mente. Um dia eu quero ser dona das minhas próprias aspas, eu dizia. Porque eu queria poder ter ideias que eu tivesse construído com base na minha experiência, no conhecimento, o que fosse, e que fossem ideias originais. Hoje eu tô vendo que todo mundo quer ter as próprias aspas. Uhum. Ok, acho genuíno isso, não tem problema nenhum. Mas o que efetivamente disso você acredita aos teus mestres de vida, às pessoas que te influenciaram? Então, talvez a tendência ChatGPT do mundo É, isso que é o mais é triste, né, ter as próprias aspas patrocinado pelo ChatGPT. isso, esse é o ponto. Eu não tenho problema que você produza conteúdo com auxílio do ChatGPT. Eu faço conteúdo, pelo menos alguma coisa eu peço lá para ele resumir algum evento, mando para o pessoal para explicar o que a gente faz. Aí se eu quero ir lembrar o que que aconteceu numa oficina, eu ajudo ali com o Sim, hoje você GPT. tem a ata automática, né, nas reuniões online. Isso, tem eu tô usando A gente também, não não toda a reunião, mas o resumo, né, do que ocorreu na reunião. A gente tem tem que uma usar a tecnologia, a tecnologia. gente vai usar. Desde que tudo que você fizer, você consiga efetivamente saber o que você acredita, o quanto da sua voz está ali, né, e dá para perceber, e isso que tem sido também muito legal, assim, essas nossas interações que a gente fez, não só no Exar, mas nas últimas semanas. Tá dando para ver quando a pessoa não necessariamente se apropria das palavras que Isso. usa. As Ah, eu palavras tive saem sem que a muitos pessoa seja exemplos assim dona no dessas podcast. palavras. Felizmente tive muitos exemplos, que quando a gente vai lá e devolve uma pergunta para alguém, faz avança um pouquinho além do "o que você faz", né. Isso. Eu sempre falo assim, né, tem o que e o porquê. O porquê é a pergunta Que mais é o difícil de Simon responder, é o né. Simon, né, que tem o aquele começa pelo porquê, É, do é isso, o Sinek, né, começa pelo porquê. Sinek, isso, Mas, desculpa. isso não é nem do Simon, isso é da ISO, né, que quando a gente fazia sistema de gestão, a gente falava: "Olha,
A norma fala o que tem que fazer, Aham, né. E o auditor, né, o bom examinador, ele fala: "Tá, mas por que que você escolheu fazer assim?", né. aham. Porque se você de fato desenhou um sistema de gestão que vai agregar valor para a organização, não interessa o que você faz, interessa como você chegou ao que você faz, o porquê, né, o aprendizado, né. Um grau de maturidade de um sistema, né, é que você passou por diversos ciclos de aprendizado. Uma pessoa madura passou por diversos ciclos de aprendizado na vida e ela sabe te explicar o porquê, Que né, ela que ela acredita defende naquilo. isso ou aquilo. Aham. E isso é o que falta, né, nessa cultura de chiclete de bola, né, que o cara abre o chat GTP, Também é uma né. metáfora antiga, É, eu sei. Então, que o cara que que a gente antigamente, abria o né, chiclete de bola chiclete e de bola tinha vinha uma mensagenzinha pensamento. igual um biscoitinho chinês, né, que vem uma verdade num São biscoitinho ping chinês, né. pong, às vezes Isso. eram perguntas e piadas também. É, às vezes é uma pergunta, não, mas era a cultura de chiclete de bola, né. Aham. Mas, por quê, né? Vamos conversar. Isso. E isso é uma coisa, gente, né, dica, né, leiam Não, mais do que ler ma livros. tá, aí nós já estamos parecendo dois prof aqui. Uma Nós coisa que eu somos. acho que nós somos, eu sei que nós somos 2 prof, né, nós somos 2 prof que botaram o microfone na frente. Aham. Mas eu acho que além de ler, que ler é a forma mais fantástica da gente Aham. construir a produção de sentido na nossa imaginação, porque não existe nada similar Uhum, a você ter que assimilar pelas palavras o que você compreende delas, uhum. mas eu acho que nesses últimos dias eu me rendo ao poder da conversa e da troca. Sim. Porque muitas pessoas que passaram, pelo podcast me trouxeram provocações que eram, tipo aquilo, tu tá ouvindo a pessoa e tá pensando: "Ai, eu também concordo com isso. Nossa, isso também é Hã. verdade, né". Se o camarada E tiver a tal escuta empática, né, de fato, a escutativa, né. então quando a gente se esvazia dessas verdades, eu sei que parece até, contraditório o que eu vou dizer. Não, mas tu estava falando da abertura, É, curiosidade, a é isso, curiosidade. né. Então, tu só vai ser realmente dono das tuas aspas, primeiro, quando você puder abrir mão delas, Uhum. então que elas não sejam dogmas, Sim. e que você diga: "Bah, não acho que é bem assim mais que eu vejo essas coisas". Uhum. Então o direito de mudar de ideia, que é muito legal, porque é um exercício de humildade, mas além disso, você vai ser dono das próprias aspas quando você tiver vazio o suficiente para saber quais informações do mundo te servem. É. E sabe, sem ter medo disso, né. Ou Hã, melhor, né, hã. quais Aham. informações do mundo te preenchem. Por exemplo, no nesse campo de felicidade, né, hã, eu escolhi estudar felicidade, para mim a felicidade fazia sentido, né, o bem-estar e a satisfação que levam ao engajamento e comprometimento estão cada vez mais subjetivos, então não adianta só você cuidar do clima, não adianta só você, cuidar da ergonomia, né, você precisa cada vez mais, ah, entender, né, e ajudar as pessoas a administrarem seus anseios, né, a possibilidade de realizar o seu propósito de vida junto à organização. Mas enfim, vamos estudar felicidade? Vamos estudar felicidade, tá. E aí você conhece um camarada, né, que eu usei muito na referência da minha pesquisa, um sociólogo holandês, já faleceu agora em 22, que era o Ruud Verhoeven. E aí no trabalho dele em 2017 falou: "Olha meu amigo, é difícil, porque não tem um consenso". Só ele tinha, identificado mais de 1000 escalas, 1000, Nossa, para se avaliar a felicidade com sério? entendimento sério, com entendimentos diferentes, Inclusive estudos longitudinais, né, né. e essas escalas, né, não necessariamente construídas no ambiente da organização. E deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso, Aham. às vezes as pessoas tentam fazer essa busca do que é felicidade, perguntando o grau de conformidade das pessoas com a vida que elas levam e tentando entender por que que elas Hum. estão dizendo que estão felizes. Às vezes as pessoas identificam padrões de pessoas felizes e tentam saber o que levou elas a se chegarem lá, Isso. que daí que são os estudos longitudinais que eu tô dizendo. Hã. Então passou 30 anos, o que Sim. você fez para chegar aí, né? Isso. E às vezes, e eu acho que aí entra na parte que tu pegou, você começa a perceber que existem fatores, porque aqui no teu caso ela tem um sobrenome, né? Uhum. Ela não é só felicidade, ela é felicidade no Nas trabalho. organizações, É, né. então.
E aí eu começo a minha palestra lá no ESAR, né, a minha oficina lá no ESAR, explicando isso para as pessoas, né. Aliás, obrigado a você se você estava lá, né, assistindo e participando. E eu falo: "Gente, assim, ó, primeira coisa que eu quero deixar bem claro, se alguém chega para você e fala que sabe como gerenciar isso, não, não sabe, né, a gente ainda está aprendendo, né. Verdade. E o que eu construí aqui é uma contribuição para a gente aumentar o entendimento sobre esse construto, né. Então é uma postura de: "Olha, Quem sabe é isso. hã, a gente não sabe ainda, tá, então tá aqui uma contribuição", e como toda pesquisa, né, e você também doutora, o que que a gente fala lá no final da nossa pesquisa? "Olha, Não tem é limitações, né, tem isso. coisas que a gente não compreendeu direito", porque a gente está na fronteira do conhecimento, né, a gente está colocando mais uma pedrinha lá no castelinho lá do conhecimento sobre felicidade. Então tá, e aí vem, né, uma pessoa: "Não, felicidade é isso, é assim que faz", né. "Tá, mas como é que faz?". "Não, Da onde tirou? da onde tirou? Com Por base que em tirou?". quê? "Não, se quiser eu Aonde vendo", que né. medir? "Como assim vende?", né. Então, hã, mas essa postura, né, de desprendimento, Não, né, de mas aí sair é da um outro soberba, problema. não Mas vamos sou lá, vamos abordar aqui para a galera aham. poder entender o que a gente está falando. A gente está numa época bastante performática, como eu gosto de Sim, dizer. é verdade. Então, A ah, como é que você falou? Instagramatização do LinkedIn. isso, eu tô chamando de instagramatização do LinkedIn. Eu sei que é um palavrão, né? Uhum. Mas aquilo que a gente fazia, e isso é uma interpretação que você pode não concordar, vamos ver o que que tu acha disso, Aham. mas eu tenho a impressão que o Instagram, ele foi o avanço do Facebook para poder colocar fotos mais bonitas. Quando ele começou, ele tinha filtros, que agora as pessoas têm tá meio fora de moda usar filtro. Tem Uhum. gente que ainda usa, pelo menos para melhorar a pele, assim, para fazer uma live, coisas a mulherada usa. Os homens também, né, mas eu vejo muitas mulheres mais, usarem. E aí, esses filtros era uma maneira de fato filtrar a tua realidade, de colocar na rede uma vida filtrada, não só uma cara filtrada. Uhum. Então essa aqui é a minha vida filtrada, olha que lindo é o meu cachorro sob essa luz, perto do pôr do sol, com aquele com aquele Com lugar aquele ali. filtro, com aquele filmezinho, né. Isso, era essa a ideia, E é um né. filmezinho que não deixa rastro, né, você faz, quem viu, viu, quem não viu, visse, Ah, né. não, essa é a história do stories, né, É. mas já ó, o explicando o stories, gente. Olha como a gente entende do negócio. E o bom é que no nosso podcast a gente pode falar bobagem também, Uhum, né. Então começou assim, começou a uhum. gente filtrando as nossas vidas. Com o passar dos anos, e lá na Conexão IE, gente, no arroba Conexão IE, se tu olhar, eu fiquei impressionada, tem mais de 1.800 posts, Uhum. os nossos primeiros posts foram em 2017, já tá Nossa. 8 anos de Instagram na Conexão IE. Então, a gente começou a colocar dicas, aí de repente começamos a colocar coisas do trabalho, pessoas postando fotos de oficinas, aí veio a pandemia trouxe muito material de live, vocês se lembram, Tinha tinha muita live que era feita pelo Instagram. muita live, porque era muito fácil, né, era a Isso, uma possibilidade mais facilidade fácil tecnológica em de relação ao Facebook. era mais fácil do que o Face, do que o YouTube, que exige 500.000 coisa para fazer. Aham, Tu abre tua câmera, teu celular e começa uma live no Instagram. sim. E essa tendência, e isso é uma coisa que eu tô pensando nos últimos dias, tá, eu posso estar completamente viajando aqui, tá indo todinha para o LinkedIn. Uhum. Então e o LinkedIn tá uma mistura agora da velha rede LinkedIn, de pessoas procurando ou, pessoas para trabalho, né, então como se fosse uma Uma agência de ferramenta emprego, né. de recrutamento e seleção. Recrutamento, tem o velho LinkedIn, tem o LinkedIn de profissionais, autônomos Vendendo ou seu serviço, vendendo seus serviços, como sempre teve, nós ali vendendo ou explicando o que a gente faz nas nossas o páginas ponto de venda, institucionais. né, é o LinkedIn. Tem os artigos, que foi meio que uma novidade de uns 2 anos para cá, Uhum. que você escrever suas ideias, só que agora tem um monte de artigo escrito pelo GPT, então que é aquele artigo que tu vê assim Aham. o que que é o artigo do GPT, tá, gente, na minha opinião, é um artigo correto,
mas que parece um texto sem alma. Ele te dá aquelas dicas secas que tu parece que qualquer pessoa poderia ter escrito aquilo. Enviesado, apenas baseado em algumas fontes, não te dá direito às Não te fontes, dá nenhum link da onde às saiu a vezes cria informação. fontes. Isso. É, não, mas eu não tô falando de artigo científico, Madu, Não, mas tô eu não falando do precisa ser o LinkedIn. artigo do LinkedIn A também. gente não põe referência em Porque hoje em artigo. dia, olha, eu vou falar uma coisa, assim, bem do fundo do coração, né. Uma pessoa que chega assim e fala: "Olha, tal assunto é isso, Não, deu, acabou. e é isso que tem, tudo o que você precisa saber Tá em aqui, 30 eu te segundos conto no sobre". meu curso. Não, não Não, perde tempo, não perde tempo. não perde tempo. Ah, como ficar rico em 30 dias. Não, não faça isso, isso é Soluções golpe. mirabolantes e o cara que chegou a conseguiu as aspas e resume a história do mundo em Não, mas aí que tá, então o artigo caramba. tá acontecendo isso, claro que existem também muitos artigos que a gente não tem acesso, é uma coisa absurda, né, o tamanho da produção que tem ali no Uhum. LinkedIn. Mas o que que tá começando a acontecer? E é isso que eu ia comentar, que tá instagramando. Hum. Tá começando a ter vídeo de TikTok que aparece ali no meio, então tem um gato atravessando a rua, olha só como o gato é resiliente, sabe, sei lá, alguma bobagem assim. Tem alguém que Ah, e os gatos vão dominar o LinkedIn também. também, também, tem, sei lá, alguém salvando uma ninhada de pato, olha só, existe compaixão no mundo, sabe. Aham. Sabe, então assim, Aham. aquilo que vem a Tá virando ser seita de novo. Puxa vida. tem isso, então tem os vídeos bobinhos que a gente curte, porque várias coisas tem as mensagens de monge, que é as que eu também curto, né, que é as coisas que para você ser um ser humano melhor, nã-nã-nã, tal. Aham. Tem aquelas mensagens altamente egóicas, tem as coisas bem estranhas, tipo assim, uns nomes esquisito que de repente tem, sei lá, o 8.000 curtidas. Oi? Da onde? Por quê? Hum. Como assim? Essa postagem não é nada demais, né. Então estão acontecendo as mesmas coisas estranhas que aconteciam no Instagram, de, dicas de vista para você olhar, curtir, compartilhar, a tal da viralização, né, que o pessoal Uhum. fala. Então, por que que eu estou comentando tudo isso? Porque você não pode medir a tua competência, o teu valor no mundo, pelo o quanto você é visto e comentado. Sim, foi o teu último artigo, né, da presencialidade, né. E Você não anterior a esse, no início do ano, eu fiz um, porque anterior a esse foi o das mulheres lá, né, sobre essa coisa da aceleração da carreira feminina, que eu também tenho muitas coisas aí que eu já não curto mais a forma como está sendo vendido. uhum. Mas o antes do da aceleração, eu falei sobre o peso das curtidas. Sim. Eu botei um Sísifo lá, segurando uma curtida. Porque eu vejo muitos profissionais, aí claro, estou falando de mais profissionais autônomos, mas também dentro das organizações, que com esse cenário de insegurança, estão, exagerando seus feitos, estão buscando um lastro e que exageram. Uhum. Exageram e começam a soar falsos para si mesmos. Então eu me lembrei que uma vez a gente usava nos nossos treinamentos, um trecho de um filme que eu gostava muito com o Kevin Spacey, agora a gente está usando menos, né, porque é um filme Uhum. antigo, Uhum. e era o Danny DeVito e o Kevin Spacey, gente, numa meu Deus, há 25, 30 anos aquele Sim. filme. E o DeVito diz para o Kevin Spacey em determinados momento, ou talvez para um outro protagonista do filme, ele diz assim: "O mundo virou uma grande conspiração, tomada por relógios e espelhos, clocks and mirrors". Uhum. Então essa coisa de não sabia eles que também podia ser um Apple Watch, né, agora mas assim, essa coisa do tempo que está sempre esgotado, porque tem 500.000 reuniões e as pessoas não conseguem dar conta de tudo que elas têm que fazer no dia de trabalho quando elas estão no ambiente corporativo, porque senão elas não têm mais o que fazer, Uhum. que tudo a tecnologia também já pode fazer por nós. E os mirrors, então o que vem a ser você se vendo numa live, você se vendo no que tu tá vendendo. Uma das coisas que me surpreende, por exemplo, no Instagram, viajei, tô só viajando aqui, parece que a gente bebeu os 2 aqui. Uhum. São famílias fazendo vídeos editados.
historinhas, marido e mulher brigando, fazendo uma historinha e botando como se fosse um esquete de humor. Eh, as pessoas fazendo de conta que alguma coisa tu vê cansa de ver filme de uma filmagem em cima da cama de noite. Você filma a sua cama de noite para mostrar como o seu gato se movimenta? Sabe, então é tudo uma vida projetada e que tu pensa: "Mas o que que essa câmera tá fazendo aí? Mas quem é que filmou esse negócio? Quem é que editou?" Sabe, Ali, a gente já está quase encerrando aqui, né, Aham. mas, muito antigamente você tinha lá em São Paulo jornais, digamos assim, mais sérios, né, de redações, o Estado e a Folha de São Paulo eram os principais. Eram os tops, né. Depois apareceu mais tarde o Valor Econômico, que também é da Folha de São Paulo, mas tinham notícias populares. Ah, sempre teve, né. A São gente noti dizia que caía sangue só de pegar, né, ficava Não, famoso notícias populares era assim eram o ó do forrobodó, né, o gorjeta humana. era assim uma revista do mundo cão, É, né. aham. Corpos da frente da E capa, assim. e as pessoas tinha gente que gostava do notícias populares, era assim, era o mais perto que havia, né, de entretenimento barato. Lógico, tinha outros entretenimentos, tinha o Pasquim, né, tinha o jornal do pessoal lá depois que virou o programa da Globo, mas tinha o Diário, né, Planeta, que depois virou o Cacete e Planeta, que depois virou um programa humorístico na Rede Globo, que era o Planeta Diário, né, que eles copiaram Aham. o Planeta Diário do Super-Homem lá, né. E depois virou Caceta e É, Planeta. e a gente comprava o Planeta Diário, vinha assim impresso em papel xerox, né, Eu não vivi isso, Eu aí essa vivi, eu época eu estava vivi no eu vivi interior. essas coisas, né. Mas a gente tinha senso crítico. Né, você sabia o que era, né, o Deboche. Planeta Diário, o que era o Pasquim, né, o que era o Notícias Populares e o que era um editorial do Estado, o que era um editorial da O que que era um Folha, editorial de né. economia, o que que era um editorial de Exatamente. política ou de lazer. Só que olhando as redes sociais, cadê o senso crítico? Que tá tudo misturado ali, né, e você fala: "Não, meu Deus". Por exemplo, tu falou dos relógios das reuniões, né, e desses posts, né. Aham. Outro dia eu vi um post, né, que como tornar reuniões mais eficazes. Aí estava todo mundo no chão, da frente do notebook, Fazendo fazendo abdominal, né. apoio, aqueles É, apoios, abdominal de prancha ponte, a aquela. prancha, né. Então se você ficar fazendo prancha, como a pessoa pode fazer prancha, sei lá, por 2, 3 minutos, né, quem não está treinado, vai chegar uma hora o cara não vai conseguir fazer prancha, vai cair, aí acabou a reunião. Aí você fala assim: É. "Aham", Aham. tá. Então isso era Ba s é o típico post do Notícias Populares, Sim. né. Só que As aí, pessoas levam a sério. você vê as pessoas curtindo e levando a É, sério e e compartilhando vai uma ter uma gestor idiotice fazendo dessa. prancha com "não faça isso". Meu Deus, né, apertem os cintos, o senso crítico sumiu, É, né. isso. Então, nossa, que mundo bizarro que a gente está vivendo. É Caos, um universo bizarro. É a era do caos, né. caos, a A era do gente caos e a gente vai conseguir, aham, aí eu acho que chegando no finzinho do programa, né, aham. a gente não vai consertar o caos, Sim. mas a gente vai conseguir navegar no caos. Isso, então você precisa ter competências para navegar nessa era do caos. É. Então, se você está conduzindo a sua jornada, né, por onde ir, por onde não ir. É. Nas histórias em quadrinho, né, do universo Marvel lá, tinha um mundo bizarro. Então, o que que era o mundo bizarro? Era um universo Eu paralelo, lembro, eu vi né? o Superman com o Mundo Bizarro, eu adorava o Mundo Era um Bizarro. universo paralelo que as coisas eram completamente diferentes, né? Então, por exemplo, o Super-Homem podia ser um bandido, né? O Lex Luthor Isso, podia ser um mocinho, né? tudo virado. E aí tinha um portal que levava para o mundo bizarro, e as redes sociais estão virando esse portal, né. Então você vê no portal das redes sociais, né, imagens, né, desse mundo bizarro, Não, mas é que tá, que você tem que saber navegar, pelo amor de mas Deus. você Hã. abriu o portal e ele tá entrando pra realidade. Pois é, então, Então mas a nossa realidade tá ficando calma, bizarra. foco, né, aí vai de novo, eu vou ler agora, né, os do autoconhecimento. Integridade, autoconhecimento, autoconsciência, autoestima, aceitação emocional. E no trabalho com significado, vou ler esse daqui também, Vamos lá. senso de propósito, Aham. adaptabilidade, Por abertura à que que eu tô fazendo mudança, o que eu tô fazendo? autenticidade, Hã. aprendizado contínuo, né. Então, gente,
né. Calma. Não, e a gente tá falando pra vocês e tá se falando pra si mesmo, tá, É. que fique muito claro, Não, a gente porque a é gente se afeta morto. muito por Não pode isso. deixar se sucumbir, né, É por isso que eu sempre digo, coisa gente, que o dessa. que o Arerê virou uma terapia minha e do Marcelo. Porque a gente, claro, conversa muito nas viagens, no que a gente tá fazendo, a gente troca isso o tempo todo, a gente trabalha junto, Uhum. a gente é casado, mas, meu Deus, tem material à beça, né, Má? Sim. É, e aqui é a nossa fonte, é a nossa reunião de pauta, né, de alinhamento, de É. inspiração, Isso. para a gente produzir o que a gente produz para Eu acho que é vocês. importante agradecer, Má, porque eu sei que a gente falou ali de alguns convidados. Gente, a gente agradece todos que passaram pelo podcast do Areneiê. A gente agradece as pessoas que nós não vamos nominar todas, porque a gente ainda está produzindo isso e porque a gente nem sabe se essas pessoas gostariam de ser citadas, Uhum. né. Porque a gente estava ali como um lugar de passagem, no sentido, assim, de qualquer pessoa, se quisesse, estava aberto a vir para o Arena. A gente teve a participação de voluntários para poderem fazer essa seleção das pessoas que estavam aptas ali, podiam fazer. Olha o Léo aí, que coisa querida esse rapaz, e a Vanessa da Conexo. Que legal esse que o Arthur achou aqui. Eu adoraria pegar todos os 22 e comentar, mas isso daria muito mais do que o tempo de um episódio do Orenê, né. Uhum. Essa conversa com o Léo foi fenomenal. Volta lá, Arthur, só para eu poder Não, mostrar o mais um pouco o Jefferson, Léo ali. isso. Hã, porque esse rapaz, ele é de uma espontaneidade, de uma humanidade impressionante, sabe. Uhum. Ele falou bastante sobre a dinâmica de grupos, falamos sobre Moreno, que tem a ver com o psicodrama. A Vanessa já fez um gancho e trouxe isso para a importância para a cultura de aprendizagem. Uhum. Então como é que você faz as pessoas entrarem na ideia de aprender continuamente. Nossa, foi um bate-papo muito gostoso. Sim. Então a gente teve muitos aqui que a gente não citou, não é porque a gente gosta mais de um ou de outro. No caso, o Jefferson e a Rose a gente trouxe porque são amigos, são pessoas que a gente conhece, né. Uhum. Mas é claro que a gente quer bem todos que fizeram ali, puderam estar com a gente. E a gente segue aprendendo, né, Má. Segue buscando Esse essas curso conexões, abertos autêntico. e sabendo que a gente pode errar, que a gente até vai errar, mas que o quanto antes a gente aprender com esse erro, melhor a gente vai ser. Isso aí. Navegando na era do caos. Isso. Então se Vamos você junto, vamos né. junto, né. Então se você Segura. gostou, né, Isso aqui ainda não tá na Amazon, tá, vai pessoal. estar na Ama A gente está trabalhando para isso. Como hoje vocês sabem, nós somos 2 professores que, por acaso, também atuam como facilitadores, aham. instrutores e desculpem. Eh, portanto, vão precisar, ver como colocar isso aqui na Amazon. A gente Mas está se indo atrás. você quer levar o livro e a palestra para sua empresa, né, Ah, é sim. só falar com a Bem gente, legal, né, né. Daí a bem gente legal, vai lá. né, que vai junto, né, com os professores. Vai com os professores, a gente leva eles e a gente, claro, espera que até o próximo Arena ou quem sabe no próximo mês, a gente possa também ter academia para Isso, falar aqui no Arenê, né. isso aí. Então tá. Então, muito obrigado a você que acompanhou esse episódio, né. Curta, compartilha, né, manda para quem você acha que vai gostar de ouvir esse nosso bate-papo aqui, e até o próximo Arenie, né, Até Ali. o próximo Arenê. Tchau, pessoal.